vamos falar sobre a fornalha, uma continuação da ministração que foi falada na semana passada sobre o tema do mês, que é o zelo o preço do zelo pela presença. É muito legal sobre essa ministração a gente entender o contexto histórico que foi feito isso aí. No contexto histórico, vamos ver se está funcionando. Ixi, não está funcionando. Então vai passando aí, Rian, vai me ajudando. No contexto histórico, pode passar, Rian. Eu trouxe de forma bem resumida para a gente entender onde que era esse tempo quando falava da fornalha, que era sobre Daniel. A gente falou sobre a cova dos leões na semana passada e agora sobre a fornalha. Então pensa, esse povo já tinha ficado sobre a voz da promessa do Senhor: sai da terra, da sua parentela para a terra que eu te mostrei. Depois esse povo foi escravizado, veio Moisés, passaram 40 anos no deserto. Depois Josué liderou as conquistas, aquele povo começou a ter o gosto da conquista, de conquistar, e o Senhor foi mostrando. Depois disso, esse povo entendia que precisava de um rei, então começou a ser liderado por juízes e veio os reis. Chegou um tempo que se dividiu os reinos, mas havia um tempo, logo depois que esse povo tinha conquistado toda essa terra, que eles foram exilados. Um povo que saiu da sua terra, ilegal, não legal, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é quem nós vamos falar hoje, mais voltado para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam na Babilônia. Quando a gente fala sobre a Bíblia, quem tem entendimento já sabe o que é Babilônia, mas quem não tem entendimento, quando fala Babilônia, já vem na cabeça lugar ruim. Eu estou errado? Vocês têm essa visão? Estão comigo? Amém. Imagina então, um povo de Deus que conquistou, teve o gosto de conquistar terras, eles simplesmente se perdem e são levados a um outro lugar, são levados a uma terra estrangeira. Eu tentei ter alguns lapsos de tempos para a gente entender e contextualizar tudo isso, e eu tentei entender quanto tempo mais ou menos seria a média, desde quando esse povo teve o gosto das conquistas das terras em Canaã até esse tempo de Daniel. Aproximadamente se passaram 365 anos. A idade média, Daniel viveu mais de 80, mas a idade média do pessoal naquela época era 30, 40 anos. Eram 10 gerações. 10 gerações. Eu conheço até meu avô, não cheguei a conhecer meu tataravô. Então, vamos falar que eu conheço a geração, meu pai, meus avós, e não conheci a terceira geração atrás de mim. Aqui no sul, o pessoal tem muito forte a cultura, né? Então fazem os laços, entendem de onde vem, então sabe as gerações, enfim, italianos, alemãos, que tem os polacos, conseguem desenhar bem isso, né? E vai até chegar lá nos primórdios. Mas isso é uma exceção, não são todos que conhecem todas as suas gerações. Mas o mais interessante disso, que esses 4 jovens, quando saíram de lá, em torno de 14 a 17 anos, eles tinham uma convicção em seus corações. O preço pelo zelo da presença é convicção. A gente fala que a formação, está aqui a minha mãe, a Maiane, as pastoras também, a formação do indivíduo masculino, me corrija se eu estiver errado, eu vou falar que é em torno dos 17 e 21, quando ele completa esse ciclo. Tá certo? Isso? Mãe, é isso mesmo? Não? Mais, menos? Para cima, para baixo? Para cima, ok, mais de 21, ok. Olha que interessante, eles chegaram lá, eles não tinham ainda todo o embasamento de formação de sua cultura, da sua ciência, mas isso não foi o que mostraram. Eles mostraram ser totalmente maduros e convictos no que carregavam. Pode passar, Rian, por gentileza. Qual Deus você tem mostrado às pessoas? Aqui é um dos pontos que mais falou comigo, sobre qual Deus as pessoas têm visto através de mim.
O Deus que eu falo, ok, mas o Deus que eu demonstro? E aí é uma reflexão, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, qual é o Deus que os seus filhos, que os seus pais, que os seus amigos, colegas têm visto? E eu vou estender mais um pouco, eles têm conhecido esse Deus? Um pouco do quanto eu preparava a palavra, que eu disse que eu ficava naquele tremor, porque o Senhor me deu uma palavra, vamos se dizer, dura, antes para mim, e conduzir essa palavra dura é mais pesado. Paulo mesmo diz, cara, eu esmurro meu corpo, porque levando a palavra não vem cair nela mesmo. Ele fala, eu esmurro meu próprio corpo para não pecar contra ti. É uma responsabilidade muito grande, e eu sempre falo isso, né? É muito bom, a gente escuta as palavras, é edificado, e é muito bom, enquanto a gente está na posição de sentado ouvindo. Gente, é maravilhoso. Usufrui o máximo de tempo possível disso, mas esse não é o lugar final. O Senhor nos chama todos para estarem num palco, talvez visível, mas chama todos a anunciarem a sua palavra, e esse tópico a gente vai falar mais no final. Esse chamado é para todos, ele não é para A, B ou C, para alguns é para todos, mas para isso é necessário que as pessoas conheçam o Deus que é em nós. E olha como que foi legal, como que esse povo chegou diante do rei para poder falar. Então, dentro do contexto histórico, para quem não conhece um pouco sobre a fornalha, aquele povo, eles viviam sob o jugo de um rei que era muito orgulhoso. E esse rei, ele fez uma estátua para que ele fosse exaltado. E ele falou assim, olha, todos aqueles que não se ajoelharem vão ter umas consequências, vão ser lançados numa fornalha. E aconteceu que chegou o tempo que eles tinham que se ajoelhar. E quando foram se ajoelhar, 3 decidiram não fazer: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tinham funções de liderança, então, se fosse uma pessoa talvez que não tivesse liderança, não fosse tão visto, mas eles eram vistosos, eles chamavam a atenção. E quando eles decidiram fazer isso, eles chegaram até o rei e disseram, Daniel 3, 9 ao 12. Eu vou ler na íntegra, quem quiser acompanhar toda essa referência que está em Daniel 3, a gente vai discorrer sobre alguns versículos, e eu vou lendo para a gente ser mais dinâmico aqui. Daniel 3, do 9 ao 12 diz, neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha que esses astrólogos, eles chegaram muito bem embasados, e é assim, o mundo, ele machuca. Eles não chegaram e disseram, olha, tem lá uns que não. Eles chegaram embasados, disseram, olha rei, exaltado seja o Senhor, o rei vive para sempre. Aumenta o ego do rei, lá em cima. Eles ganham primeiro o coração do rei. E aí eles lembram os decretos. Olha rei, você fez um decreto assim, assim, assado. Se vocês lembrarem da pregação de semana passada, o que aconteceu com Daniel foi mais ou menos da mesma forma. Eles falaram, você fez um decreto e tu não pode quebrar esse decreto. Já colocou o rei contra a parede, o rei. E depois eles fizeram, dizendo, olha, tem uns judeus. Eles poderiam falar, tem 3 líderes, tem 3 pessoas, mas tem uns judeus. Tu imagina, aquele povo, seus líderes tudo das suas tribos, do seu povo, de repente aparecem 4 jovens que são tirados do povo hebreu e ganham funções de liderança. Aquilo incomodava. E quantas pessoas
começam a conhecer o Deus que nós carregamos, nós incomodamos. E essa é a função nossa, incomodar. Éber, como assim? Sim. O evangelho que o Senhor tem nos levado como igreja, não é um evangelho raso, superficial, que massageia o nosso ego. É um evangelho para incomodar, para transformar. O Senhor está te chamando nessa noite para não ser mais um acomodado, para não ser mais um tranquilão, mas ser uma pessoa que vai anunciar a palavra dele. O Senhor está te chamando nessa noite para sair do seu comodismo e levar e carregar o preço do zelo da presença do Senhor. Mas antes de tudo, é necessário que nós tenhamos essa presença. Pode continuar, Rian, naquele slide que estava, por gentileza. Em Daniel 3,12 que a gente leu, o verbo aramaico sintaan, que é o verbo não te dão ouvidos, traduzindo isso, ele diz sobre não dar atenção ou não atribuir autoridade. Olha, eu tenho áreas da minha vida que precisam ser tratadas, e eu tenho compartilhado isso com o pastor, tenho orado, pedindo a Deus para poder melhorar na minha vida, e uma dessas áreas é o orgulho. Essa semana fui aqui acabar de fazer umas pinturas, de me incomodar, né? Fazer umas pinturas para a igreja, a gente está terminando umas mesas, e eu ganhei um chinelo novinho da minha esposa está lá no fundo, chinelo lindo, maravilhoso, caro inclusive, caro porque eu sei, né? Eu pago, eu sou enjoado com isso, e eu fiquei mó feliz com aquilo. E sexta na oração, eu andava com aquele chinelo pela igreja, e olhava para ele, gente, eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco, não estou querendo mostrar o lado bonito do web, vocês entenderem um pouco. E eu andava com aquele chinelo e falei assim, nossa, que chinelo bonito que eu tenho, de verdade, eu orando, eu falei, nossa Senhor, que massa, né? Olha lá, e andando com aquele chinelo. E gente, eu não estou pintando, verniz, eu ainda misturei uma base de tinta de uma cor lá, que eu até esqueci qual cor que é, mas puxado para o vermelho, um negócio bem concentrado, e ele me cai bem no meio do chinelo. Eu olhei aquilo, e na hora o Espírito Santo falou comigo. Pode parecer simples para quem está ouvindo, mas para mim aquilo foi muito impactante. Não luta contra isso. E eu lá, esfregando meu chinelo, não, vai sair essa tinta, tem que sair. Ele chegou a ficar branco, saiu uma cor meio marrom, ficou branco. E na hora veio em mim um negócio, isso aí vai ficar até ele terminar, para tu lembrar do seu orgulho. Porque eu olho e vejo aquilo, e agora está lá, no meu dedão, um brancão, no meio do chinelo novo que eu ganhei. Por que eu estou dizendo isso? Porque o orgulho é algo que num simples chinelo, um ser humano pode impactar. Agora tu imagina um rei, na posição dele, quão grande é o orgulho dele, tudo que ele pedia acontecia. Para vocês terem ideia, nos reinos, eles tinham divertimento, eram feitos espetáculos para os reis tinham tudo. E aí, simplesmente chegam 3 jovens e não atribui autoridade àquele rei. Isso é uma afronta de um tamanho. Isso mexeu tanto com o rei, mas tanto, que fala que ele aumentou 7 vezes mais a temperatura da fornalha, e que os soldados, quando foram lançar eles, foram queimados. Aquilo instigou o orgulho dele de um tamanho, a ponto de serem queimados quem ia lançar eles na fornalha. Mas aqueles 3 jovens decidiram incomodar. Eles decidiram que eles não iam viver um evangelho raso. E eu vou falar uma coisa: zelar pela presença de Deus vai te custar sua reputação, sua posição, sua segurança, e se for preciso até sua própria vida. Esses 3 jovens, eles saíram de lá. Mas se a gente for ler o livro de Hebreus, falam quantos que foram mortos, e ele começa a citar todos que morreram, que não puderam presenciar da glória do Senhor aqui na terra, mas presenciaram no céu, que não viram as promessas acontecerem. Quantos? Mas o Senhor disse que vai lembrar de todos eles, e Ele fala isso no final de Malaquias: eu vou me lembrar de todos esses, e estou escrevendo um livro acerca desses. Quando a gente fala de zelar pela presença do Senhor, fala de custar tudo. E aí, sobre o chinelo eu volto e falo, e
de verdade, aquilo me incomodou e eu falei: Senhor, que pare no chinelo. Que pare no chinelo. Porque se a gente não tratar lá no chinelo, lá no pequeno, isso vai crescendo. Vai chegar um ponto que vai ser necessário tudo. E o que é mais fácil de tratar? Bem, eu trabalho numa indústria, está aqui o João, né? O João é de Goiás, quem não conhece o João, está há um tempo aqui prestando serviço para a Ninfa. Na verdade ele é daqui do Paraná, mas mora em Goiânia. E o João é um cara, eu admiro bastante nele, extremamente criterioso. Então, ele entende um pouco sobre esse lado industrial de análise de causa-raiz, que é o que eu faço na empresa hoje. E a gente sempre fala que é mais fácil tratar o que é pequeno do que esperar a consequência. Veja bem, se é mais fácil tratar o que é pequeno, por que nós fazemos questão de fazer o contrário? Por quê? De verdade, vocês já fizeram essa reflexão? Ou não? Ou é a primeira vez agora? Já fizeram? Quem já fez essa reflexão na vida? Levanta a mão, só para eu ver. Olha que não são todos. E que bom, então hoje você tem a primeira chance de fazer essa reflexão. Trate quanto é pequeno. Trate quando a semente começa a crescer. Essa semana eu tive discipulado com o pastor e falei: olha, pastor, aconteceu isso e isso assado. Eu não achei esse sentimento certo. Procure o seu líder, trate quanto é pequeno. Por que eu estou dizendo sobre isso? Esses jovens, mesmo estando tanto tempo longe da sua terra, passando por um declínio moral, na verdade eles estavam num declínio moral, não que eles estavam longe de sua terra, mas estavam num declínio moral, estavam se perdendo, os reis, a população em geral, estavam se perdendo. Eles se tornaram irredutíveis e zelaram por essa presença. 10 gerações. 10 gerações. Cara, isso é muito. Imagina nós passarmos por um declínio moral, como nós estamos passando aqui no Brasil. Declínio moral, não estou falando sobre política, estou falando sobre moralidade, sobre o ser humano. E nós estamos não só aqui, mas no mundo inteiro. Nós passamos por um longo período de declínio moral. De repente, nós somos obrigados a adorar um Deus. E nós sabemos que vamos perder a vida. Quantos de nós iríamos falar: olha, eu não vou me prostrar? Mas era só se prostrar, era só ajoelhar. Não, é só aqui, ó, ajoelhei, beleza, terminou. Deus, me perdoa, eu ajoelhei ali, mas é porque o Senhor sabe, dá de César o que é de César, o Senhor o que é o do Senhor, e usa a Bíblia para tentar justificar, e tenta, sabe, dar um jeitinho ali, beleza, e segue a vida. Quando o Senhor fala de zelar pela presença, fala de ser irredutível. Não arredo um pé se o Senhor não estiver. E essa foi a oração que eu fiz: Senhor, não me deixe ir, não me deixe levar a sua palavra hoje, se a tua presença não estiver comigo. Só que isso tem que ser para a vida inteira, tem que ser para tudo, e o Senhor tem nos chamado a viver essa vida. Eu acredito que aquelas pessoas constantemente tinham medo, tinham insegurança, mas eles tinham convicções. Pode passar, Rian, por favor. Eles tinham convicções. Quais têm sido as suas convicções? Em Daniel 3, 17 e 18, vamos ler juntos. Está uma das respostas mais maravilhosas da Bíblia, de posicionamento. É ali mesmo, pode deixar, Rian, ele está ali embaixo. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos as imagens de ouros que mandamos erguer. Oh, meu Deus.
Eu não sei se está entendendo a grandiosidade disso aqui, mas é sério. Isso aqui é uma reflexão para nós muito forte, porque ele, diante do rei, sabendo tudo que o rei podia fazer, pelo poder que ele tinha, ele chegou, olhou no fundo do olho do rei e falou assim: olha, é o seguinte, nós não vamos prostrar. Só para poder contextualizar um pouco antes disso, o rei mandou chamar eles e falou assim: olha, isso que eles estão falando é verdade, eu vou dar uma chance para vocês, se vocês prostrarem agora, vai ser melhor para vocês. Com essas palavras o rei falou. E ele falou assim: olha, rei, deixa eu te falar um negócio, nós não vamos. Se tu quiser mandar, manda. Se Deus quiser salvar, a gente salva. Se não quiser, não salva. Mas para mim, a minha convicção é irredutível. E qual motivo você está aqui nessa noite? Qual é a sua convicção? O que você veio buscar aqui? Eu sempre falo isso na célula, e falo isso com os discípulos que estão comigo. Se eu não sei quem eu creio, como eu posso crer? Se eu não busco conhecimento, se eu não busco entender a palavra de Deus, relacionamento com Deus, como que eu posso crer nesse Deus? A minha convicção é muito rasa. Se eu me baseio num Deus só de domingo à noite, a minha visão sobre Cristo é uma visão muito limitada. E eu vou te falar uma coisa, pode ser uma visão até distorcida. Nós temos diversos temas que são pregados durante o ano, e todos eles já previamente estipulados, sobre oração, sobre um discernimento. Os pastores trazem esse estudo, a gente tem os boletins, vamos sendo seguidos a uma condução do que o Senhor quer trazer para a igreja. Isso é muito 10, mas a sua busca, ela não pode ser terceirizada para o seu líder, ela não pode ser terceirizada para as pessoas que estão ao seu lado, ela precisa ser sua. Se um dia estiver difícil, tu que tem que chamar e falar assim: não, a responsabilidade é minha. Aí às vezes as coisas estão difíceis, não, é que é difícil demais, você não tem noção como que é para mim, Heber. Olha, você foi criado diferente, para mim é diferente, as coisas não importa. Cristo nos dá um acesso único a Ele, único. Ele diz: olha, todos que me chamam, que batem, eu vou abrir. Todos que me chamam pelo meu nome, que me aceitam, que me convidam para entrar em suas vidas, eu lhes dou o direito de serem chamados filhos. Filhos. A paternidade é igual para todos, o Deus é igual para todos. A única diferença está no nível de busca que nós temos. Heber, mas as lutas têm sido difíceis. Sim, são escolhas, talvez são suas, são escolhas que vieram dos seus antepassados, mas você tem o poder e a autoridade para poder quebrar e fazer tudo que é novo, fazer tudo novo. Esses jovens, eles tinham esse poder na mão e decidiram que eles iam fazer diferente. Mesmo no silêncio, eles sabiam quem era o seu Deus e os deuses dos seus antepassados. Nessa noite, nós vamos ministrar sobre esse conhecimento do Senhor, sobre entender a presença dEle, zelar por guardar ela. Mas é necessário que o seu coração esteja aberto para conhecer mais de Cristo. Atente-se ao que a gente está falando. Eu sempre falo, o tempo é o mesmo. Se você vir aqui e quiser sair da mesma forma que tu entrou, o tempo despendido é o mesmo, de você sentar e falar: não, hoje eu quero entender sobre esse Deus, hoje eu quero que isso entre no meu coração, Senhor, hoje eu quero receber o Senhor, hoje eu quero ser edificado por Cristo. O tempo é o mesmo, mas a consequência e o que é gerado pode transformar não só a sua vida, mas de toda uma geração. O posicionamento desses 3 jovens mais Daniel mudou toda uma geração. A convicção deles não mudou só a vida deles, mas mudou toda a sua geração posterior. A estrutura
desse versículo, pode passar por favor, Rian, ela é magnífica, e ela é raríssima na Bíblia. Na Bíblia não traz de forma tão clara como é aqui. Deus pode livrar, Deus pode não livrar, mas nossa adoração não muda. E eu quero falar sobre isso, carregar o preço pelo zelo da presença do Senhor. A gente carregar a presença do Senhor não é bens, não está condicionado a isso, porque Deus pode fazer, mas Ele também pode não fazer. Mas a nossa adoração, ela é imutável. Nossa adoração por Cristo, ela precisa ser imutável. Ela não pode estar condicionada naquilo que Ele pode dar, mas aquilo que Ele é. Ela não pode estar condicionada sobre os bens que o Senhor dá, mas sobre quem Ele é. Ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Tem uma música muito linda que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o que acontece quando Deus não faz? Senhor, o Senhor existe mesmo? Veja bem, Senhor, nosso reino já está em quase 400 anos em declínio, nosso país já está em quase 400 anos em declínio. O Brasil, quando eu estudava, eu tinha isso mais de cabeça, né? Era 560 anos desde da independência lá, né? da colonização, da descoberta, desculpa. Eu não lembro esse número exato, mas vamos chutar em torno de 600 aí, né? Alguma coisa. Quando eu era mais novo, em torno de 600 anos. Vocês estão entendendo? É o mesmo tempo que o Brasil era índio até chegar aqui, como um país desenvolvido. Foi parecido com o tempo que aquele reino estava em declínio. Mas aqueles jovens não esqueceram dos deuses dos seus antepassados. Eles não esqueceram do Deus, o Deus dos seus antepassados. Nós esquecemos muito rápido o Deus que nós temos. Muito rápido, muito rápido. Vivemos êxtase quando as coisas dão certo, glória a Deus, aleluia, o louvor sobrenatural, mas quando entra no silêncio, bate a crise. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Isso aqui, cara, acho que Deus não existe mais. E aí, tem algumas pessoas que começam a usar a Bíblia para justificar seus erros, suas dificuldades, elas se perdem. Isso não acontece aqui, graças a Deus, mas acontece em outros lugares, né? Aqui não, amém? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam. Aqui não, amém? Amém, glória a Deus, vocês profetizaram, glória a Deus por isso. O nosso Deus maravilhoso. E essa teologia raríssima diz sobre como tem que ser a nossa busca. A igreja primitiva, sobre essa busca. Se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer é Deus, mas Senhor, eu vou te adorar. E essa tem que ser a nossa busca, essa tem que ser a nossa adoração. Senhor, não importa como estão as coisas, mas eu vou te adorar. Você pode dizer um amém? Eu vou te adorar. Se nós não temos a Cristo, nós não temos nada. Foi essa música que cantou aqui antes. Se eu não tenho a Cristo, eu não tenho nada. 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 O Senhor diz que Ele é o Espírito de vida, é o Espírito de verdade. O Senhor deu o sopro lá nas narinas de Adão e fez com que aquele montolo de lama virasse um ser humano com a estrutura perfeita que é o organismo, que até hoje é estudado e não se entende algumas coisas. Dentro delas, a nossa massa cinzenta dentro do cérebro de 1 quilo, 1,5 quilos, que dá choque, mexe, dá pulso e faz a gente pensar, raciocinar, criar, e tudo que existe vindo através de um pensamento, de um cérebro. Até hoje não se explica isso. Esse mesmo Deus maravilhoso, Ele está aqui à noite, Ele está aqui agora, e Ele está querendo soprar a vida sobre as suas narinas, sabe, entrar pelo seu corpo, te revigorar, e você entender que ter e carregar a presença do Senhor é tudo que nós podemos ter nesse mundo, é tudo. Carro, casa, dinheiro, bens, intelecto, nada disso é levado para os céus, nada é levado, mas a presença de Deus é suficiente para a gente, só isso,
É muito simples a gente falar isso enquanto a gente está nesse ambiente ecumênico. É muito massa falar, parece que é mais simples de dizer, mas se a gente não lembrar disso constantemente, a gente se perde. A comida que eu comi sexta, eu lembro porque foi muito boa, né? Ronaldo e a Carol também comeram, estava bom, né? Duda fez um estrogonofe top. Quanto é marcante, a gente lembra, certo? Por quê? A gente estava com fome, nós estamos com fome e encontramos alimento. Vocês já pararam para prestar atenção que muitas vezes a gente vem no culto e parece que a palavra não marca a gente? Você parece, que culto foi xoxo. Mas qual fome e sede que você foi buscar naquele dia? Quão faminto você estava da presença do Senhor? Quão faminto você estava de receber boas novas? É mais fácil a gente transferir isso para uma pessoa que está pregando e dizer, foi xoxo, do que assumir a responsabilidade de dizer, cara, eu tenho que comer, eu tenho que devorar isso aqui, porque é o que eu preciso para viver. Nós precisamos ter essa fome e sede, ansiar por mais e mais e mais e mais de Cristo, e quanto mais nós ansiamos, mais o Senhor coloca as nossas mãos, mais Ele coloca as nossas mãos. Demoramos muitos anos para entender o que algumas pessoas entendem instantaneamente. Algumas pessoas chegam e conhecem a Cristo e parece que tudo muda na vida daquela pessoa tão instantâneo, mas tem pessoas que vivem a vida inteira tentando e não conseguem. Mas tudo isso é devido à decisão. E eu quero trazer uma palavra de renovo para você. Hoje você pode tomar essa decisão, agora, de dizer, Senhor, eu quero entender a convicção que eles tinham quando eles estavam na fornalha. Eu quero entender aquela convicção de saber que eles estavam sendo arremessados e eles amarrados, eles continuaram andando. Eu quero ter aquela convicção de entender o que eles estavam olhando quando eles viam um outro na fornalha, o que eles viam, o que eles sentiam. Eu quero ver isso, Senhor, eu quero entender isso, a ponto disso não me tocar, a ponto disso não me consumir. Eu quero ver, Senhor, o que eles viam, quem eles viam, a ponto de não queimarem. Nós precisamos ansiar por ver. O Senhor está nos chamando, e é muito legal, quando a gente vê em Daniel 3:25, que diz, o rei porém exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com filhos de deuses. Havia um outro na fornalha. Vocês imaginam a cena? Nós temos fornos lá, eu trabalho na Ninfa, nós temos fornos dentro de uma fornalha em torno de 600 graus. Eles estavam ali. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles estavam ali, desamarrados, aquela labareda queimando, 600 graus. Mas eles viam um outro homem na fornalha. E aquilo bastava para eles. Aquilo bastava para eles. Sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente esquece do outro homem que está na fornalha. Nós esquecemos do Deus que criou tudo. E enquanto nós estamos queimando, nós preocupamos em apagar o fogo. Mas o Senhor diz, só a minha presença te basta. Essa palavra é uma palavra de renovo. Tem pessoas que estão no meio da fornalha agora. Pessoas que estão sendo queimadas pela fornalha. Pessoas que estão com as suas roupas já em chama. Mas existe um que pode tirar disso, o nome dele é Jesus. Basta você dizer, Senhor, me tira. Senhor, me tira. Senhor, me tira. Uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Peça ao Senhor nessa noite, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E a misericórdia é literalmente a causa de não sermos consumidos.
O Senhor está te chamando nessa noite a zelar a presença dEle. Mas para zelar a presença, é preciso a gente ter acesso a essa presença. Existem 2 grupos, nós vamos ministrar, estamos encaminhando para o final, mas existem 2 grupos. Um grupo daqueles que precisam ter acesso à presença, e existe um segundo grupo, que já tem a presença, mas não tem zelado por ela, não tem cuidado, estão passando pela fornalha, estão abandonando tudo. Pode passar, Rian, por favor. Zelar pela presença de Deus é uma necessidade nossa. Em Daniel 3, 19 a 23 diz: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente. Isso aqui é muito massa. O rei ficou tão irado que ele deu uma ordem urgente. Lembra que eu falei que o rei tinha poder? Você imagina uma ordem urgente de um rei. Aquilo ali parou todo o império. Isso é muito importante, a gente vai entender para frente. Aquilo parou tudo. Cara, estão arremessando, vocês estão vendo? 3 jovens da fornalha ali, cara. O que é isso? E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. O mundo, ele vê muito quanto nós caímos como cristãos, mas não vê o que a gente passa para chegar até lá. Mas eu não quero dar ênfase para isso. Eu quero dar ênfase para dizer que nós somos observados. Nossas ações somos observadas. Desde o momento que diz, que lá está indo na igreja. Cara, mudou sua vida. Acabou. A partir daquele momento você não é mais o mesmo. Quando você tem contato com Deus, esquece, você já não é mais o mesmo. Olha como aquele ambiente, e é um ambiente propício a acabar com a presença do Senhor, ele foi sutil, mas foi tirando algumas forças. Quando chegou lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era o nome deles, eles tinham esses significados. Daniel é: Deus é meu juiz. Ananias é: o Senhor é gracioso. E Misael é: quem é como Deus. Azarias significava: o Senhor ajuda. Quando eles chegaram no reino babilônico, os nomes foram trocados. Então Daniel passou a chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel significava: Baal protege o rei. Beltesazar, que era o outro nome de Daniel, significava: Baal protege o rei. Sadraque, que era o nome babilônico de Ananias, significava príncipe de Acu, que era um deus ligado à lua e céu. Misael, que era o nome hebraico, quando foi para a Babilônia, teve o nome de Mesaque, que significava quem é Acu, que é o mesmo Deus que eu falei, da lua e do céu. E Azarias, nome hebraico, que passou, quando chegou no reino babilônico, chamava Abednego, significava servo de Nabu, que era o Deus da sabedoria, escrita e profecia. Quando aqueles jovens chegaram lá, a primeira coisa que eles tiveram foram sua identidade roubada. Quando nós posicionamos como agentes de Cristo no ambiente onde não é propício a isso, a primeira coisa que eles tentam roubar é a identidade. Eles tentam descaracterizar quando nós posicionamos. E eu quero dizer, nós precisamos permanecer. Zelar pela presença é permanecer. Não é só falar que é cristão, mas é ser. Não é só dizer: olha, eu sirvo a Cristo. É ser. Vocês estão entendendo a diferença entre falar e ser? Vocês estão comigo? Amém? Mesmo tendo seus nomes trocados, eles foram totalmente irredutíveis. Ser filho
gera uma identidade. Eu lembro, sem ser nessa semana agora, numa anterior, no ID, o Gui ministrou sobre a identidade, aquilo me tocou, uma palavra em específico. Ser filho gera identidade. Quando nós somos filhos, nós temos uma identidade. Lá na identidade, o Gui até trouxe a identidade dele, eu achei legal. E lá tinha o nome dele, dos pais, né? Inclusive, expuseram, tá, Gilson e Edna, colocaram o nome de vocês lá, todos. Agora a gente já sabe que o nome da Edna tem bastante nome ali. Ele colocou ali, mas o que é legal? Mostrou filiação. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Podem mudar o nosso nome, mas a nossa paternidade não muda. Podem tentar tirar da gente, como foi na época da pandemia, tirar as reuniões presenciais, tirar o que for, mas o que está dentro de nós é imutável. Pode se fechar essa igreja, pode se acabar com tudo, mas o que está dentro de nós é e precisa ser imutável. Pode se passar 10 gerações, 11 gerações, 400 anos, mas o que está dentro de nós precisa ser imutável. A nossa convicção no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó precisa ser a mesma convicção de agora. Mas isso só é gerado quando nós entendemos a presença e zelamos por ela. Quando nós entendemos e zelamos, tudo se transforma. Isaías 43:1, na parte B diz: não tema, pois eu o resgatei e chamei pelo meu nome, você é meu. Eu vou repetir, porque o Senhor está falando isso com uma pessoa aqui em específico. Você é meu. Você é meu. Entenda bem isso. Não adianta, a partir do momento que a gente conhece a presença de Deus, querer viver longe dela. Não adianta. Como diz aquela música, quem viveu nos Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não sabe. Já quero chamar o Ministério de Louvor. Hoje pela manhã o pastor trouxe uma questão muito legal. Eu gostei, até trouxe a frase. Pode passar, Rian, por favor. Somos insubstituíveis como pessoas, mas não como propósitos. Eu achei isso magnífico. Nós somos insubstituíveis como pessoas. Você é você, você é único. Mas se você não responder ao propósito, Deus levantará outra pessoa. E eu vou te falar uma coisa, é muito mais fácil você ficar firme no propósito do que sem propósito, porque propósito é o que determina nós. Propósito é o que nos guia. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa morta. Qual que é o propósito de vida? Por que você está aqui hoje? Eu perguntei lá atrás, o que você veio buscar hoje? O propósito, ele precisa ser o nosso guia. O mundo tentou criar aquela fornalha para envergonhar, para destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Senhor transformou aquela fornalha que os matar em um altar de adoração para o Senhor. Quando o Senhor, Ele se apresenta, quando a sua presença vem, tudo é transformado para a honra e para a glória do Senhor. Altares que eram para ser feitos para destruição nossa, eles são feitos para edificação do Senhor. O que era maldição se torna bênção. O que era maldição se torna bênção. Eu já quero te convidar a ficar de pé. Quero ter um tempo para a gente orar quanto a isso. Em Daniel 3, 19 a 23, pode passar o outro, por favor, Rian. Não, esse é o último? Então volta um pouquinho, está aqui, desculpa. Daniel 3, 19 a 23 diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso, 3, 15 e 18. Agora, porém, quando vocês ouviram o som da trombeta de pífaro, da cítara, da árvore, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, vocês dispuserem a prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. E aí eles, um pouquinho mais para baixo, próximo do 18, do 16, diz: eles responderam ao rei. O que eu estou dizendo sobre resposta? Eles anunciaram
Eles falaram: o meu Deus eu não deixo. Eu estou lendo esse livro aqui, Descubra o Seu Chamado, minha esposa acabou de ler, do pastor Ibiúber. Cara, esse livro me quebrou. Eu comecei, estou com um quarto do livro eu estou lendo. Me arrebentou. Eu até compartilhei com a Duda, ela pegou, começou a ler e já leu antes de mim, né, amor? Até hoje eu peguei, ela falou: não, já acabei de ler. Faca na bota. Cara, que Deus dê entendimento ao que eu vou falar para você nessa noite. Enquanto eu lia, através da vista do pastor Ibiúber, ele dizia: cara, ser uma pessoa boa, fazer as coisas certas, ser honesto, ter uma conduta certa, isso não é chamado. Isso é o básico. Cara, nós temos sido cristãos básicos, nós temos zelado porcamente pela presença do Senhor. E ele continua, ele fala assim: olha, o Senhor nos chama a anunciar. Aqueles 3 poderiam simplesmente ter pegado e falado: olha, rei, é o seguinte, cara, a gente veio lá da nossa terra e não posso fazer isso, rei. E talvez até poderia ter conseguido uma comunicação com o rei, mas eles responderam ao rei, eles anunciaram. E eu vou falar uma coisa: só dizer ou só falar assim, olha, isso é uma coisa que eu ouvi muito na igreja, por isso eu estou pedindo entendimento, para que Deus fale com você. Só a sua conduta certa, só o seu testemunho de vida não é suficiente. Não é suficiente. Ah, mas eu prego com a minha vida. Não é suficiente. Não é. O Senhor diz: anunciar. Pode passar, Rian, por favor. Anunciar. O Senhor nos chama e diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho. Anunciem, profetize, fale, pregue, anuncie. O Senhor nos chama a anunciar. O Senhor nos chama a falar. A igreja está perdendo um poder num país que 70% é cristão, porque nós não anunciamos mais. Mas eu não estou dizendo em brigar em rede social, em bater boca, eu estou dizendo anunciar a verdade. E Cristo, que é o Espírito da verdade, Ele convence o pecado do mundo. Não é por força nem por violência. A palavra do Senhor é o que transforma. Se nós não temos a Cristo, nós não temos nada. Feche os seus olhos nesse momento. A posição de 3 pessoas colocou todo um sistema em xeque e mudou a convicção do rei. Em Daniel 4:37, cara, é muito massa. Olha o que o rei diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque Ele fez, ou Ele faz, é verdadeiro, os seus caminhos são justos. E agora presta atenção, presta bastante atenção ao que eu vou falar agora. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Quem foi humilhado quando foi mandado lançar na fornalha e eles voltaram, e a Bíblia diz que eles nem cheiravam fumaça? O rei viveu. Ele pôde falar isso com propriedade. Ele dizer: olha, cara, ele realmente humilha quem tem arrogância, ele realmente humilha quem tem orgulho. Deus está nos chamando a uma vida intencional. Deus está nos chamando a uma vida intencional. Chega de viver uma vida tranquila. O Senhor está nos chamando a incomodar mesmo, a ser a diferença onde a gente estiver. E hoje você tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade de ter acesso a essa presença. E essa é a primeira ministração que eu faço. Ter acesso a essa presença. Começa a falar com Deus agora. Começa a orar com Ele. Começa a pedir: Deus, eu quero ter acesso à Tua presença.